Nosso bloco sobre cibersegurança industrial, teremos apresentações sobre temas essenciais como manutenção integrada, desafios digitais e estratégicos de proteção em ambientes industriais. Anotem todas suas dúvidas e observações, pois ao final do bloco abriremos para perguntas. Para começar, teremos Roberto Guerreiro, executivo principal de vendas de segurança cibernética OT Forg Latam da Honeywell, e Gonzales Giacomi, supervisor do Sistema de Controle Distribuído da EP Petroequador, falando sobre cibersegurança OT como parte essencial de um programa de manutenção integrado. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Gonzalo Jacome, vengo de Ecuador, trabajo en EP Petroecuador, en la refinería de Esmeraldas. Trabajo como supervisor del sistema de control distribuido, alrededor de 31 años. Vamos a hablar sobre una línea de tiempo desde dónde se origina, ¿no? la refinería, hasta dónde hemos llegado, el portafolio que tenemos actualmente de ciberseguridad, cuáles son los objetivos del alcance. Voy a compartir con Roberto, voy a ver si a tomar el tiempo porque son pocos minutos lo que me han asignado, así es que no quiero robarle el tiempo a mi amigo. Correcto. Bueno, la refinería Esmeraldas está ubicada en la zona noroccidente del Ecuador, procesa 110,000 barriles diarios. Fue construida en 1977 y está ubicada de la capital Quito aproximadamente unos 500 kilómetros. Esta es la línea del tiempo. Desde su construcción en el 77 se concibió con un sistema de control neumático. Posteriormente, en el año del 95-96, se implementó en un proyecto de ampliación de la refinería un sistema de control distribuido, el TDC 3000 del fabricante Honeywell. Bueno, todo era a esa época, cables coaxiales, todos los servidores, workstation, todo era máquinas industriales del fabricante. Posteriormente, en el año 2005, tuvimos una migración, actualizamos al sistema TPS, se reemplazaron los workstation, los servidores por equipos partner del fabricante, bajo el sistema operativo Windows, todas las aplicaciones corrían bajo esa plataforma. En el 2007 al 2009 reemplazamos todo lo que son los controladores a una nueva familia, los C300 serie C, tanto para señales análogos como para señales discretas. Posteriormente, en el 2013, tuvimos la exigencia de nuestro ente de control del sector de hidrocarburos, en el sentido que debíamos enviar toda la data que se origina en la refinería, debíamos enviar a un centro de monitoreo remoto que está ubicado en la ciudad de Quito. Entonces, bueno, ahí con la ayuda del fabricante se estructuró una nueva arquitectura basada en la ISA 95 con los 3 o 4 niveles de red.
por primera vez aquí ya nos unimos entre la red TI con la red TO. Tuvimos un poquito de dificultad por la visión, obviamente, que TI tiene una visión, TO tenemos otra visión, son normativas diferentes las que nos cobijan, pero al final el objetivo de la empresa es el mismo. Posteriormente a esto, en el año 2020, ante un evento fuerte que tuvimos, digamos, a la empresa, a toda los servidores de TI fueron digamos, ante un evento no deseado, ¿sí? Se fueron encriptadas muchas aplicaciones, se perdieron más de una semana hasta que puedan dar solución. Entonces eso fue un llamado de atención, digamos, para nosotros como TO, porque solo teníamos de alguna manera un firewall que administrábamos tanto TI como TO. Entonces, de nuevo, ahí eso, como digo, fue un llamado de atención para nosotros mismos y nos pusimos en contacto con el fabricante para que nos recomienden qué hacer. Entonces, tomamos acción enmarcados en la IS 62443, donde instalamos un subnivel 3.5 con una DMZ y un nuevo firewall. Entonces, asimismo, había servidores que teníamos en la red TI, eso lo traímos a nuestro data center de TO y contratamos con el fabricante un conjunto de herramientas y soluciones que la verdad que nos dio muy buen resultado. Una fue la aplicación del SMX. El CMX es una herramienta para conexión segura hacia puertos USB. Una segunda herramienta fue se llamaba AWL. Esta herramienta lo que hacía es, bueno, nosotros configurábamos solamente las aplicaciones que se podían correr, es decir, como una especie de lista blanca, digamos, de las aplicaciones seguras que deben correr. También instalamos un servidor de antivirus que se conectaba directamente hacia el centro de servicios del fabricante y se actualizaba cada 30 días los patches contra antivirus. También teníamos una herramienta que se llamaba Trace. Esta herramienta nos arrojaba, digamos, las acciones, era como especie de secuenciador de eventos, ¿sí? Las acciones que día a día se realizaban dentro del sistema de control. Y obviamente acompañado con una quinta herramienta o una solución que se llamaba el Force, mediante una conexión remota hacia el centro de servicio del fabricante, nos monitoreaban 24/7 y se daba un reporte de cualquier novedad que se podía tener ante un evento no deseado. Este es de alguna manera el portafolio. Bueno, después de eso, en el 2024, aprovechando ya toda esa infraestructura, lo bien que andábamos y atendiendo varias peticiones de ingeniería de procesos, de producción, se implementaron varias soluciones en la red administrativa, pero que tomaban fuente de datos desde la red TO. Entonces, por ejemplo, para balance de masas, para lo que tiene que ver con historiador de datos, tanto para procesos también. Entonces, siempre ahí hemos tenido una muy buena relación entre TI y TO. Como yo les decía en un inicio, los puntos de vista entre TI y TO eran medios
diferentes, siempre, bueno, hay 3 palabras, que es lo que es la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad. Nosotros como TO, obviamente, tratamos que la disponibilidad esté en primer plano, por eso que nuestros servidores son con arreglo RAID 5, arreglo RAID 6, tenemos, digamos, si los servidores son redundantes, o un clúster de 3, 4 servidores, es decir, la disponibilidad tiene que estar los datos siempre 24/7. Ahora en el 2025 hemos renovado con el fabricante Honeywell a lo que teníamos antes, el FortiGate, lo reemplazamos por un AMIR que tiene una mejora en cuanto a defensa de ciberseguridad. Entonces, esto que tengo ahora en pantalla es lo que vamos a iniciar en los siguientes días, que nos puede dar con mayor detalle mi amigo Roberto. Lo que sí puedo indicar es que nos ha dado muy buen resultado. De hecho, hace aproximadamente 3 meses, 4 meses, tuvimos una acción, un evento no deseado y nuevamente hubieron algunas aplicaciones de la parte TI que fueron afectadas y siendo TO salimos ilesos sin ninguna novedad, gracias a toda esta herramienta y soluciones que tenemos implementado. Nuestra máxima autoridad nos ha pedido replicar en las otras 2 refinerías, una refinería más pequeña cerca de Guayaquil y otra en la Amazonía ecuatoriana, que van a ser replicadas de estas soluciones. Roberto, perdón, viste que creo que quedan pocos minutos. Sí, está apretado el tiempo. Buenas tardes primero a todo el mundo, ¿no? Boa tarde. Good afternoon, everyone. Tuve que decidir con qué me iba, pero nos vamos con mi lengua madre. Creo que lo más importante que pudiera hacer yo relevancia en este programa que se desarrolló en Petroecuador, número 1, lo más importante es empezar por verificar cómo está el enfermo, ¿no? Y el Cyber Assessment sin duda es uno de los pasos más importantes que cada una de las empresas debe tomar. Déjenme decirles que, aunque estoy en el área comercial, viví 10 años como cliente, entonces sé lo que es estar en los zapatos de un cliente en sufrir estas consecuencias. El Cyber Assessment sin duda es una de las partes primordiales para nosotros en el trabajo y aunque yo también vengo del mundo de IT, siempre he dicho que la mayoría de las prácticas hoy en día que desarrollan muchas de las empresas de consultoría están basadas en metodologías IT, las cuales muchas de ellas sí se asemejan a la parte OT, pero no se replican. Y siempre me gusta hacer una analogía de esto y siempre digo que es como el veterinario, y con todo respeto, no va en ninguna de las carreras, un veterinario y un médico general. Los 2 estudiaron medicina, los 2 fueron a la facultad, estudiaron 5 años, tuvieron residencia, los 2 saben de anatomía. El problema es que uno opera animalitos y el otro opera seres humanos. Es exactamente lo mismo cuando yo hablo de las analogías de OT e IT. Ahí te puedes parar un servidor, si hay un reporte de un ticket, es viernes, 5 de la tarde, el lunes te atiendo. OT no. Creo que esa es una de las partes primordiales que yo y normalmente trabajo mucho en la parte de los cyber assessments con el personal. Una de las cosas muy importantes también es definitivamente establecer los controles de gestión que van a existir. Tiene que haber obviamente toda una transformación desde la documentación, la gobernanza, todo lo que son los procedimientos que van a estar dentro de las plantas. Algo que me gusta hablar mucho es la parte de capacitación y creo que si vemos en la parte del modelo de las soluciones, que todo el mundo conocemos este marco de referencia de NIST, y que básicamente es el mismo que nosotros también utilizamos, podemos darnos cuenta que hay en la fase, en el año 1, en el año 2, en el año 3, podemos ver que hay un entrenamiento continuo. Para mí es primordial el entrenamiento, la capacitación constante de todos los niveles es muy importante. Y también como la gente que ya me conoce y hago muchas analogías, les digo, mira, una analogía, y soy católico, apostólico y romántico. Jesucristo, un buen profesor con 12 alumnos. 2000 años después, veamos si una capacitación de 3 años no funcionó.
Creo que es primordial hacer una inversión fuerte en la parte de capacitación y creo que eso trae unos buenos resultados. Por último, yo creo que la parte del soporte técnico local y remoto es fundamental. Creo que es algo que no es un lujo y conforme vayamos avanzando en todos los desarrollos tecnológicos tendremos que tener esa presencia aún más. Esto es básicamente muy rápido, los alcances en cada uno de los diferentes años, el diagnóstico, la parte de gobernanza, la parte de hardening, el equipo que habla de toda la evaluación de las USBs o control de USBs, acceso remoto seguro con un producto nuestro, entrenamiento continuo de nuevo muy importante, tabletop exercise básico y pen testing, eso se tiene que hacer, aunque nos puedan dar dolores de cabeza los resultados, pero creo que es muy importante saber en dónde estamos parados. Control, obviamente, y la parte de soporte técnico. A final de cuentas, creo que un programa de ciberseguridad bien definido va a traer buenos resultados en el largo plazo y sobre todo en la forma de centralizar las operaciones de OT y en un convivio, en cohabitar con IT, los dos claro que pueden dar buenos resultados. Y el tiempo se me acabó, fue muy rápido, pero estoy a sus órdenes para cualquier otra pregunta y demás. Muchas gracias. También dar un detalle que en ARPEL hay un comité de ciberseguridad industrial, entonces todo lo que no se puede cubrir también durante este bloque se puede ver más en profundidad con mi compañero acá, Pablo Amoedo, quien está a cargo de este comité. Dando continuidade ao bloco, teremos agora Manuel Benítez Pino, chefe da unidade técnica na Petropar, falando sobre a cegueira digital, o primeiro inimigo da cibersegurança. Hola. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Benítez. Soy jefe de la unidad técnica de la Dirección de Tecnología de Petropar, Petróleos Paraguayos Petropar. Hoy vengo a hablar rápidamente de algo que fue decisivo para nuestra estrategia de ciberseguridad. Lo denominé algo como la ceguera digital como el primer enemigo. Sí. Muchas organizaciones creen que están seguras sin saber realmente lo que poseen. Un poco de humor ahí, somos todos los administradores de sistemas viendo qué agujero podemos tapar. Intentar proteger una red sin visibilidad, como bien decía el compañero, como una analogía, es como volar un avión sin instrumentos. Y esto fue precisamente nuestro punto de partida. ¿Qué síntomas tiene una red ciega? No tener un inventario actualizado de activos, puertos abiertos y servicios expuestos que nadie recuerda haber configurado, software desactualizado sin parches aplicados y lo más crítico en nuestra experiencia, no hay correlación de eventos, sino alertas sueltas sin contexto. Esa es más o menos la realidad al fin y al cabo. Nosotros estamos mirando siempre en una sola parte cuando de repente tenemos muchos agujeros de seguridad. Lo que empezó como una sospecha rápidamente se convirtió en urgencia. Descubrimos múltiples activos sombras. La falta de telemetría nos hacía lentos para responder a incidentes. Una auditoría externa, de las muchas que tuvimos, confirmó enormes brechas de visibilidad. Y el crecimiento de la infraestructura hizo imposible que podamos seguir haciendo un seguimiento manual. Decidimos empezar desde lo básico. Implementamos Wazoo, una herramienta open source, para centralizar logs y eventos. Una herramienta de pago llamada Vicarious nos permitió aplicar parches masivos y obtener reportes de vulnerabilidades. Otra herramienta de pago llamada Firemon nos dio visibilidad de activos y tráfico desconocido en la red. Todo esto lo alineamos en el marco de controles SIS, que fue nuestra brújula. Todavía no completamos todos los controles SIS, estamos en eso. Para este año queremos llegar por lo menos al punto 6. La visibilidad no es un extra,
es el punto de partida. Ningún control puede funcionar si no sabemos lo que tenemos y qué están haciendo. La detección sin contexto es solo ruido y el contexto empieza siempre con visibilidad. Esta para mí es una parte muy importante porque es cierto, nosotros durante nuestro crecimiento de la red teníamos varias herramientas que nos fuimos poniendo. Una acá que avisaba algo, otra herramienta que avisaba otra cosa. Pero no había correlación, no había un contexto general de todo esto. Un SOC no es un producto que se compra, es un proceso que se construye. El nuestro está en marcha, no está terminado y dista mucho de ser perfecto. Seguimos integrando más herramientas, pero ya con una visibilidad general, global de la empresa. Mejorando respuestas, seguimos afinando playbooks, pero una cosa sí es clara. Todo se decide mejor cuando se ve mejor. Bueno, si tuviéramos que empezar de nuevo, lo haríamos igual, pero antes en el tiempo. Mi consejo es, no esperen a tener un SOC perfecto, empiecen por hacer visible lo invisible, usen un marco claro como SIS, como NIST, y recuerden, la visibilidad reduce el miedo porque da control. Y para ir terminando y cerrando, no se puede defender lo que no se puede ver. Eso para mí, y como suelo decir, es la visibilidad es la primera línea de defensa. Muchas gracias por su atención. Bom, agora contamos com a presença de Tony Siqueira, consultor de cibersegurança para automação industrial da Petrobras, para falar um pouquinho sobre para falar sobre implementando um programa de cibersegurança em ambientes industriais, estratégia para enfrentar desafios comuns e obter melhores resultados. Boa tarde. Sou Tony Siqueira, hoje estou como consultor de segurança cibernética para automação da Petrobras. Tenho 20 anos de Petrobras, desses 20 anos, 17 trabalhei na área de automação e instrumentação, tanto de manutenção como engenharia e projetos e tudo mais. Hoje, como eu falei, estou como consultor e tenho formação de engenheiro de automação, eletrônica, elétrica, telecomunicação, então uma mistureba de um monte de coisa aqui para trabalhar na área de automação, consultor, de segurança e um pouquinho de cada coisa. Hoje eu vou falar um pouco de digitalização do sistema, de cibersegurança, de como aumentar e manter a nossa segurança, a nossa maturidade e o quanto que é o necessário. Boa parte já foi falada aqui, dessa parte inicial, vai conseguir ajudar um pouco do que eu preciso falar, né? Então, iniciando aí com a digitalização de sistemas industriais, a parte que eu vou falar é a parte, peguei esse desenho da IEC, é a parte escondida da TI, vamos dizer assim. Na parte de baixo, essa parte toda aqui embaixo, é a área industrial, né, de OT, normalmente, quem cuida de TI, normalmente vai ficar com essa área aqui, só que aqui para baixo existe um mundo, dependendo do local, até maior do que a parte da rede corporativa. E se você reparar nesse desenho, esse já está mais moderno, vamos dizer assim, ele tem os equipamentos que estão na parte de OT, se você olhar aqui, computador, switch, roteador, são os mesmos que nós temos aqui em cima. Ou seja, o mundo, a tecnologia de TI está sendo, né, já faz algum tempo, sendo aplicada no mundo de OT. A grande diferença fica aqui nessa parte de baixo, que é onde que faz a conexão com o mundo físico, é onde faz a conexão do cyberfísico que o Marcelo Branquinho falou mais cedo. E o mundo de OT ele já vem bem antes de existir a TI.
Então, lá em 1930, peguei algumas fotos, lá em 1930, a Foxboro desenvolveu um dos primeiros sistemas de automação. Ele era pneumático. 40 anos depois, em 1970, a Modcon 084, o primeiro sistema eletrônico o controlador eletrônico. Em 1975, um dos primeiros SDCDs da Yokogawa. Em 1980, um dos primeiros computadores pessoais. Em 1990, surge a internet. Então, o sistema... Por que eu botei essa linha do tempo? O sistema de automação já vem sendo utilizado bem antes de existir internet. Qual foi o problema? Vamos dizer assim, né? O que aconteceu? Com a digitalização desses sistemas, o mundo de internet começou a se adentrar para o mundo de TI. Então, o que a gente tinha antes, painéis dessa forma, controle do nosso processo, que era dessa forma, que era completamente... Esse aqui é um painel pneumático, então, sei lá, o único vírus que ele conseguiria pegar seria uma gripe, por exemplo, né? Mas na hora que a gente sai de um painel pneumático para um sistema completamente digitalizado, com computadores rodando Windows, servidores, rede Ethernet, aí todos os problemas que a gente tem no mundo corporativo e na internet, nós temos no mundo de OT, no mundo da área industrial. Então, a gente sai de um sistema completamente imune, vamos dizer assim, cibernético, para um mundo completamente cibernético. Isso nos traz vantagens e desvantagens. O lado bom é que agora a gente tem dados, né, em praticamente tempo real, como foi mostrado hoje pela manhã, para serem utilizados. Isso nos dá as melhores decisões, melhor otimização de processo, mais produtividade, manutenção preditiva, reduz tempos de parada, reduz os custos e habilita a inovação, que é o nosso fórum aqui, né, permitindo indústria 4.0, a IoT, transformação digital e tudo mais. Sem dados, né, a gente não consegue fazer isso. Entretanto, a gente tem um lado ruim, que aumenta a superfície de ataque, a gente começa a trazer ameaças cibernéticas, que era do mundo de TI para o mundo de OT. Nós temos um problema que o ciclo de atualização que o mundo de TI necessita, a gente não consegue aplicar no mundo de OT, porque a gente não consegue parar, a gente não consegue retestar os sistemas quando a gente, se precisar de trocar várias coisas, nos levando a ter sistemas legados, sistemas obsoletos e vulneráveis. E essas ameaças que no mundo de TI normalmente não têm o mesmo impacto que no mundo físico teria, então esses incidentes podem produzir paradas de unidades e danos físicos, e potencial danos à saúde das pessoas e ao meio ambiente. Então, eu tenho um lado bom e um lado ruim de montar esse sistema. E como é que a gente protege? A gente precisa fazer segurança, sabe? A segurança no mundo OT. E o mundo OT é fazer segurança no mundo industrial, no ambiente industrial. Isso aqui é um ambiente industrial, caso não conheça. Para ter uma ideia do tamanho aqui, ó, aqui no cantinho tem uma escada. Então, aqui seria vários degraus. Se você pensar uma pessoa aqui, olha o tamanho da refinaria, dessa refinaria, só para ter uma referência, né? Isso aqui é completamente, quando a gente fala de OT, isso é completamente... A gente está falando do mundo físico, do mundo da parte que existe, né? Da parte física, não da parte cibernética. Quando a gente fala de mundo de TI, a gente está falando de uma área mais etérea, uma coisa cibernética que é uma outra área, né? O problema é que, então, a gente está falando de industrial e TI. E a parte de OT, a tecnologia que vai cuidar dessa automação, é uma sub-área dentro da indústria. Ali tem várias outras coisas, né? Tem compressores, torres, tem vários outros equipamentos. A indústria é uma a automação é uma sub-área da indústria. E a cibersegurança é uma sub-área da tecnologia, do IT. E quando a gente começa a usar IT dentro de OT, a segurança cibernética para OT é a sub-área da sub-área, é o nicho do nicho. Então, achar gente que conheça de cibersegurança e achar gente que conheça de área de OT é difícil em cada um. Na hora que você junta os dois, fica mais difícil ainda encontrar gente e pessoas para isso. Então, a gente precisa de capacitar pessoas, treinar pessoas. Nós estamos com um trabalho na Petrobras aí com
treinando e capacitando 6 mil empregados que estão envolvidos com a área de automação, distribuído em 550 departamentos, e monitoramos algo em torno de 30 plataformas próprias, 17 plataformas afretadas, 10 refinarias, 4 unidades de gás, 13 termoelétricas. Isso distribuído no Brasil inteiro. E a automação tem os sistemas de automação tem um caso que, como ele é físico, ele está conectado com a unidade física, então ele está lá no local dele. E como cada unidade está distribuída no Brasil, eu não consigo centralizar isso tão fácil. Então, eu tenho várias empresas dentro da Petrobras para serem tratadas. O sistema é grande, cada lugar é um sistema de automação diferente um do outro, né? Então, são um trabalho grande a ser feito. E com isso tudo, como é que eu faço como é que eu mantenho esse sistema todo seguro? Entre outras coisas, eu trouxe para cá a maturidade, né? Então, a melhor forma de pensar é como melhorar a nossa maturidade. Quando a gente fala em maturidade, pensando em TI, normalmente vai se pensar em ISO 27000, acho que é o mais conhecido, mas a gente também tem o SysControls e a NIST 53. Só que isso não se aplica para a gente. Isso aqui é mundo de TI, não aplique isso no mundo de automação. Nós vamos utilizar, no mundo de automação de OT, outras normas, como a IEC 62443. Ela é uma norma internacional, a única norma internacional nessa área. Apesar de ela ser igual a ISO 27000, é uma norma para o mundo de IT, a 62443 é do mundo de OT. Além delas, existem outras, como a C2M2, desenvolvida pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, muito boa. A NIST 82, que é a adaptação do NIST 53. Então, ela é a adaptação do NIST 53 para o mundo de OT. E nós temos também o SysControls para o mundo do ICS. Então, o SysControl, não use o SysControl normal, use o SysControl do mundo de ICS. Nós, na Petrobras, hoje estamos usando o NIST 82 como a nossa base para os nossos controles, em conjunto com a IEC 62443. Os dois juntos. Estamos trabalhando nesses controles e usando ele para melhorar a nossa maturidade. Aí dá para juntar tudo isso no NIST CSF 2.0 e percebe que eu joguei ali para dentro tanto o mundo de TI quanto o mundo de OT. A gente está usando o CSF como um guarda-chuva de maturidade. Com isso, eu consigo comparar a minha maturidade do mundo de TI e a minha maturidade do mundo de OT. Como o Marcelo Branquinho falou mais cedo, aqui muitos itens para serem tratados, não tem como aprofundar nas coisas. Então, esse é o caminho que a gente está seguindo. Usamos normas, maturidade, isso aqui tem muitos anos de trabalho, muita gente pensando em cima do assunto, né? Então, ao invés de tentar reinventar a roda, utilizamos coisas existentes e estamos trabalhando em cima. E como que a gente trabalha com ele? A gente fez uma autoavaliação, um as-is, de toda a nossa infraestrutura, analisamos todos esses sistemas e vimos para onde a gente quer ir. E fizemos um plano de trabalho, que é o Gap Analysis, e um plano de ação em cima, que nós chamamos de PSCA, Plano de Segurança Cibernética para Automação. Nós já estamos no 5º ano desse trabalho, ok? Aumentamos bastante a nossa maturidade. O que a gente aprendeu nesse processo? A maturidade cresce muito rápido. Um exemplo aqui, de você subir de 0,2 para 0,6, você tem um aumento de 200%. Você vai subir 0,4, você subiu 0,4 aqui, subiu 200%. Então, quando você pega um sistema que tem alguns pontos que têm baixa maturidade, você conseguir melhorar a maturidade vai muito rápido. Você consegue melhorar seu sistema e trazer seu sistema todo para um ponto de maturidade melhor, mais rápido. Quando você chega num certo nível, isso daqui já começa a chegar num platô em que se torna muito mais difícil para você fazer a maturidade. Nesse exemplo aqui, eu subi o mesmo 0,4 pontos, só que agora eu só subo 9,5%. Isso é um problema, porque agora chega num ponto, por exemplo, no primeiro ano, a gente conseguiu subir 1 ponto, vamos dizer assim. No último ano, a gente estava trabalhando o ano inteiro para subir 0,09 pontos, entendeu? Então, porque a maturidade já estava no nível que, para você conseguir subir, já começa a ficar muito trabalhoso, você tem que investir bastante. E, se você parar de trabalhar em cima disso, ainda acontece pior. Você vai perder a sua maturidade. Então, a gente precisa trabalhar e manter essa maturidade que a gente conseguiu até esse ponto. Então, a gente precisa
para aumentar a nossa maturidade, precisa ter o apoio do C-Level e da administração, de cima para baixo. Você tentar trabalhar de baixo para cima aqui, sem apoio, você não vai conseguir, vai bater a cabeça e não vai conseguir sair do lugar direito. Tem que escolher um framework, igual eu falei, fazer análise o gap analysis, né, de onde você está para onde você quer ir, desenvolver um plano de ação, que no nosso caso a gente falou que é o PSCA, nosso plano de segurança cibernética para automação. Incluímos todas as áreas que estão envolvidas aí, área de automação, de TI, de cibersegurança, de SMS, que a gente chama de SMS, né, pessoal de segurança operacional, ocupacional, outras áreas. Fazemos reuniões com todo mundo semanalmente, várias reuniões, todas as semanas, nos últimos 5 anos, em cima disso. E uma coisa importante é incluir isso se a empresa tiver, incluir no desempenho da pessoa, porque se isso refletir financeiramente, para dar um incentivo às pessoas a implementar esse processo também. Foi bastante importante esse item, pensando na empresa, 6.000 pessoas, todo mundo caminhando para o mesmo lugar, às vezes precisa de alguma coisa nesse nível. Então, isso aqui foi o nosso plano para a gente aumentar a nossa maturidade. Como eu falei, depois que você chega num certo nível, fica muito difícil, e se você não trabalhar em cima, ele tende a cair. Então, para manter, o que a gente teve que fazer? A gente fez um processo de reconhecer quais são os nossos fatores de degradação, o que degrada o nosso processo. A gente fez uma análise de Boltar em cima da cibersegurança e verificamos quais são os fatores que degradam o nosso processo, identificamos os controles que controlam essa degradação, determinamos os métodos de monitorar esses controles. Então, primeiro eu desenvolvi a maturidade, agora eu estou controlando a maturidade para ela não cair. Em cima disso, eu criei todo um sistema de monitoração que se conecta com vários sistemas e traz isso num painel para a gente poder enxergar como que está os nossos controles. Estabelecemos objetivos, metas, para cada um desses controles, e implementamos todo um sistema para sustentar. Vou dar um exemplo, por exemplo, na parte de improve aqui. Na hora que eu estou melhorando o meu sistema, eu decido que eu tenho que ter antivírus em todos os locais. Não adianta só ter antivírus, eu tenho que garantir que ele está atualizado. Então, na parte de manter, eu tenho que medir que ele está atualizado e qual é a meta? Eu vou ter 100% atualizado em tudo sempre? Às vezes não é possível, vai ter problema ali. Então, eu ponho uma meta de 95%, cada lugar tem vai ter que fazer a sua análise, né? Vamos botar uma meta de 95%, então eu tenho que medir tudo e garantir que eles estão atualizados. Monitorar isso periodicamente. Ok? Essa parte... Opa, como é que eu volto aqui? É o botão de baixo, desculpa. Essa parte de manter, aí é um outro sistema que a gente chamou de ISCA. São indicadores de segurança cibernética para automação. Então, do lado direito é o nosso programa de segurança cibernética, do lado direito aqui, do nosso lado direito é a manutenção, manter isso, a gente fez os indicadores. Ok? O problema é quando a gente sabe que é o suficiente. Então, eu falei que eu cheguei num patamar muito difícil de subir. Então, beleza, está um nível bom, esse é o suficiente, meu risco está tolerável naquele patamar? Não sei. Será que eu passei demais? Será que eu parei, ou ainda preciso dar mais um passo? Apesar de estar difícil, eu ainda tenho que fazer mais um passo, ainda mais um esforço para passar dele. Então, a gente está nesse momento, nesse processo de identificar qual é o nosso ponto de maturidade, e usar só o framework, igual eu falei, não é o suficiente, que ele não vai te falar qual é o ponto final. Ele te dá o caminho e fala, o máximo aqui, se você fizer tudo, você está no melhor dos mundos. É o que a gente precisa gastar esse dinheiro todo e chegar no melhor possível de todo o sistema de maturidade? Em algum ponto ali vai estar o suficiente para o nosso risco. Então, para o nosso risco, a gente tem que saber qual é o nosso risco, eu tenho que fazer uma análise de risco. Então, nós estamos fazendo uma análise de risco e, baseado na nossa análise de risco, a gente vai conseguir determinar o nosso ponto de maturidade. Estamos, nesse momento, fazendo uma análise de maturidade dos nossos sistemas. Existem vários métodos, a IEC 6244332, o NIST 832, IEC 2705. A gente
iniciou no 6244332, entretanto, ela não é uma análise ela não faz análise de risco. Na hora que chega no ponto do fazer análise de risco, ela empurra para as outras normas, ela manda você usar a 830 ou a 2705. De todas, a gente caiu em outra, a gente foi nesse método FAIR, Factor Analysis of Information Risk, a gente está usando essa metodologia para fazer a nossa análise, com a modificação dela, né? E você pode fazer qualitativa, semi-qualitativa ou quantitativa. O FAIR é quantitativo na versão atual. Na versão anterior, ela tinha uma opção qualitativa. Então, a gente está usando o FAIR com o método qualitativo dela, integrando isso com o resultado do RASOP que a gente tem. Então, eu tenho uma refinaria. Ele tem uma análise de RASOP já da unidade, falando o que explode, o que mata e tudo mais. Ali está o risco. Então, eu estou pegando essa informação do RASOP, estou cruzando com o meu risco cibernético, e, com isso, eu consigo saber o que eu preciso proteger e quanto que eu preciso. Cruzando essas duas informações, eu sei, eu estou mantendo meu sistema seguro no nível necessário. Então, eu tenho minha maturidade necessária que precisa. Ok? Era isso. Obrigado. También invito al resto de los expositores, a Roberto, a Gonzalo, Manuel y Tony, si se pueden sumar al escenario. Y bueno, quedo atento a los pedidos del auditorio. Roberto. Bueno, estamos abiertos entonces a las preguntas del auditorio. Carlos. Me pagan para que haga esto. ¿Qué porcentaje de las empresas, qué porcentaje de cuando tienen el dilema pago o no pago el ransom, qué porcentaje de empresas deciden pagar? Bueno, uno lo ve en las películas, ¿verdad? El gobierno de Estados Unidos no negocia con terroristas. Bueno, por lo menos yo vengo de Costa Rica, no les dije, somos un país sin ejércitos, totalmente pacífico. Son cosas que uno nunca espera que realmente ocurran, ¿verdad? Pero bueno, les decía que por lo menos los señores que nos atacaron, y les dije señores porque no puedo usar una palabra diferente en este escenario, señores y señoras, realmente se supone que tienen un código de ética y que dan una garantía de desencripción. Bueno, la verdad es que yo no sé si uno puede confiar en alguien que ataca un sistema hospitalario u otras instalaciones similares, o una planta como las que nosotros tenemos, que son plantas realmente peligrosas que pueden producir muerte. No sé, entonces es bien difícil confiar. Ya vieron lo que le pasó a Colonial. Se dice que Colonial pagó y a los 3 días el código ya no funcionaba y finalmente, pues, bueno, no se sabe la historia completa, pero realmente pues negociar es, no sé si la palabra ni siquiera cabe. Es difícil tener un resultado preciso. Gracias. ¿Alguna outra pergunta? O que eu digo que o trabalho, Perdão. o pessoal, a equipe de Hanswehr, o principal trabalho deles é garantir, é o contrário do que você pensa, ele é garantir a credibilidade deles. Se eles não forem críveis, se as pessoas não crerem que eles vão dar a chave, eles não adianta nada criptografar. Então, eles têm que criptografar e garantir, dar o serviço, prestar serviço e garantir que, se você pagar, você vai receber a chave e vai conseguir. Porque o primeiro que falar, ó, o Dark Side lá do Colonial, ele pagou e não vai resolver, o segundo que o Dark Side fizer o ataque, vai falar, o outro pagou e não deu nada, eu também não vou pagar. Então, eles têm que garantir a reputação deles, eles têm que ser extremamente confiáveis, que você vai conseguir recuperar caso você pague. Então, o diferente dele. E
nós aqui, Petrobras, nós somos uma empresa pública, a gente tem que fazer licitação. Então, como é que eu faria uma licitação com ele? Quem vai pagar, qual deles que vão me dar menos? Não existe essa possibilidade para a gente não existe a possibilidade de pagar. A princípio, não existe. E, última, o porquê que pagaria? A Colonial Pipeline, a princípio, ela tinha os backups. Ela teve que pagar para voltar mais rápido. Ela já estava com o tempo de recuperação dela estava tão grande que ela falou, é melhor pagar e recuperar rápido do que eu ter todo o meu processo de recuperação. Então, o processo de backup não é suficiente. Você tem que pensar o seu processo de restore, sua recuperação tem que ser dentro do tempo aceitável para o seu sistema. A partir de lo que sucedió en Colonial Pipeline, nacieron muchas de las reglas y leyes en Estados Unidos para empezar a montar la parte de ciberseguridad. Y hoy, por ejemplo, en día, cuando una empresa es atacada en Estados Unidos, tiene que reportar a la unidad de ciberseguridad que está dentro de la parte de Homeland Security, tienen que reportar ese ataque en menos de 24 horas. Si no reportan en menos de 24 horas, cometen un delito, la empresa. 2, tienen que en menos de 24 horas entregar el reporte de qué es lo que les están pidiendo y cuál es el grupo que los está atacando. Y de hecho, pueden pagar. Yo en mi vida nunca había visto en una posibilidad de una empresa negociar con secuestradores. Es un delito hoy en día. Sin embargo, ellos llegaron a la conclusión que sí. O sea, y si nos hacemos bien prácticos, veamos, todo es un negocio. Y yo creo, y parte de lo que he hablado, que se habla un poco del tabletop exercise, es una de ellas. Las empresas deben estar preparadas hasta para tener una billetera electrónica y poder pagar en criptomonedas 5 o 6 millones de dólares, y alguien tiene que tomar la decisión, el financiero, el presidente, alguien. ¿Se va a pagar, no se va a pagar? No lo sé, pero hay que estar preparados. Esa es una realidad. Creo que hoy en día, y seguramente lo vamos a empezar a ver en las leyes, no van a estar escritas así completamente para que puedan negociar, pero si todo es un negocio, les puedo yo decir de una empresa brasileña, no puedo decir el nombre obviamente, sufrió un impacto, no pagaron, 5 millones de euros les pedían. 6 meses después de hacer la forénsica, me lo dijeron, la pérdida fueron 600 millones de dólares. La pregunta es, si tú estás como presidente de una empresa, formas parte de un consejo y reportas acciones a la bolsa, ¿pagas o no pagas? Depende. Yo vengo de un país que secuestra mucho, que es México. Tengo un grupo de amigos, perdón que me extiendo un poquito, un grupo de amigos, somos 56 desde la primaria. 9 de ellos han sido secuestrados. Los viernes en el último mes se reúnen para festejar el mes. Uno de mis amigos lo secuestraron un mes. Lo sueltan el miércoles y el viernes estaba en la reunión, cenando. Yo mismo me sorprendí y dije, oye, pues si te acaban de liberar después de un mes. Me dijo, no te preocupes, ya no me vuelven a secuestrar. Hay un código de ética entre los hackers también, en donde te lo hago una vez y ya no te lo hago 2 veces. La pregunta es, ¿qué tan ético es ese hacker? Ahí tendría que yo lo pondría como parte de una evaluación en una decisión. Perdón que me extendí. Muy bien. ¿Alguna otra consulta del público? Bueno, allá hay una pregunta más. Olá, Leonardo Machado, Shape Digital. Uma pergunta, talvez, para todos os panelistas. A gente vem vendo uma evolução da inteligência artificial muito forte na indústria, o uso de machine learning, agora estamos falando de uso de agentes de IA, né, buscando automatizar processos, e eu acho que o futuro, né, a tendência é sempre você buscar o loop fechado, né, a sua inteligência, você confiar tanto nesse modelo, dele poder atuar na sua planta de processo, né, atuando em válvulas, mudando parâmetros da operação. Só que aí a gente entra agora nesse contexto de vocês, né? Ou seja, como que isso na cibersegurança pode impactar, ou seja, como vocês veem o futuro do avanço da inteligência artificial, tendo que atuar de forma autônoma numa planta industrial, passando por todos esses critérios de segurança, né?
Mira, en la parte industrial yo pensaría que hay plantas y plantas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos unas plantas donde se produce hidrógeno de alta pureza. Tenemos plantas donde se procesa azufre en alta concentración. Normalmente un sensor que tú lo llevas en tu bolsillo son calibrados en 50 ppm, yo los he calibrado, 25 ppm, en 50 ppm corre porque es tu vida la que está en peligro. Tenemos nosotros plantas con una planta de azufre con 20.000 ppm de pureza. Entonces, yo pienso que plantas tan críticas como esas, al menos en corto plazo, no tendríamos inteligencia artificial como un control de proceso. De pronto otras plantas de menor peligro, qué sé yo, como plantas de tratamiento de agua de pronto, u otras plantas, sí estaríamos ya en los próximos años utilizando inteligencia artificial. Sí, un poco por la pregunta. Es cierto que hay mucho machine learning, mucho AI de manera maligna, pero también las herramientas de contramedida están evolucionando en esto. Ahora, en cuanto a la parte industrial, comparto con el compañero, yo no lo veo muy a corto plazo justamente por la peligrosidad que puede ser. Ahora, ¿qué podría ser? Una herramienta que más o menos que esté bien entrenada como para que te dé exactamente lo que está pasando. O sea, con todo el ruido que va a generar un agente, vamos a decirle maligno. Entonces, si vos tenés una herramienta de contramedida, es como combatir fuego con fuego. Ahora, hay que entrenarle como para que puedas ver realmente qué es lo importante dentro de todo ese mar de alertas. Que es más o menos lo que yo estaba diciendo hace rato, que si no tenés la correlación de la alerta, o sea, si no tenés un buen contexto, no sirve de nada. Entonces yo creo que es como que el volumen va a ir subiendo de toda la información que sea como input, output, pero a medida que crece esto, la contramedida también crece. Entonces sí se van a utilizar, y se están utilizando, ¿verdad?, herramientas de inteligencia artificial, machine learning, pero de ahí a reemplazarle a alguien que esté realmente monitoreando, y más todavía en un sector como el nuestro, yo le veo un poquito alejado todavía. O termo inteligência artificial é muito amplo, né? Eu não vejo a inteligência artificial que está na moda, um chat GPT controlando o processo. Isso não vai existir, porque ele é focado em texto. E ele é generativo, ele gera coisa. A gente não quer coisa para industrial, a gente não quer que gere, a gente quer que controla. E como eu mostrei, o controle da indústria, da área industrial, existe bem antes de existir inteligência artificial e tudo mais. Então, o processo de controlar já está, de certa forma, dominado. A gente já entende e já aplicamos a inteligência artificial na nossa área. Por exemplo, qualidade de produto, que a gente precisa de horas em horas levar para o laboratório, pegar uma amostra, levar para o laboratório para identificar, a gente consegue gerar uma rede neural que consegue estimar a qualidade a cada minuto, e com isso eu consigo controlar essa qualidade com uma rede neural sem ter que esperar uma hora. Então, nós já aplicamos inteligências artificiais no nosso processo. Como que a gente aplica de forma segura? Bem treinada e offline. Ele foi treinado, depois que está treinado, ele vai fazer a função dele, que está preparado para aquela função dele, e mesmo assim com supervisão. Ele não vai fazer solto, não. Ele tem uma banda, ele pode se escrever até tanto e até tanto. Se passar acima ou abaixo, ele não aceita o que você está falando, que você não está mais seguro. Inteligências artificiais mais evoluídas, que analisa muito mais coisas, eles vão entrar, no meu ponto de vista, na parte de otimização.
Ele vai olhar vários dados do processo, igual foi falado na parte da manhã, e dali ele vai gerar dados para otimizações e melhorias no processo, que normalmente um ser humano vai fazer uma análise e vai aplicar aquela melhoria que o sistema está falando. Por causa que nossos sistemas são perigosos, óleo e gás, né? Explode, mata gente, polui o meio ambiente, então ele não vai atuar sozinho. E se chegar no nível que a gente considera, não, ele sozinho já está bom, mesmo assim ele vai atuar dentro de uma banda, você vai poder mexer um pouquinho para lá, uma pequena otimização, mas não está livre, ele ainda está enjaulado ali, não está livre para fazer o que ele quiser dentro do sistema. É o meu ponto de vista. Este es un detalle. En el 2017, en la refinería en donde yo trabajo, se hablaba de virtualización de servidores. Entonces, nosotros preguntábamos al fabricante que nos indique dónde, en qué empresa de oil and gas ya se está virtualizando. Entonces, nos mantuvimos y dijimos, no, más adelante lo hacemos. En 7 años, ahora casi todo el mundo usa virtualización. Entonces, vamos a llegar, no sé en cuántos años vamos a llegar a eso. Bueno, nos queda tiempo para una pregunta más. Allá. ¿Ibas a decir algo, Roberto? Sí, claro, claro. 100% de acordo com todos os panelistas. Eu acho que vai ficar muito complicado a gente chegar nesse nível. Antes de estar na empresa que hoje trabalho, eu trabalhei antes numa empresa mais grande da Israel. O Cyberdome forma parte da solução que a gente entregava e trabalhou nos Estados Unidos e Canadá também. Ela foi instalada em 2011, o Cyberdome de Israel. 2013 começou a operar. Hoje utiliza os melhores mecanismos de inteligência artificial e demais. Qual é a efetividade? 90%, 85%, 90%. Então, de cada 10 mísseis que eles chegam, pega. Agora, Irã, o que fez? Colocou míssil com uma bomba que explode e essa se usou na Segunda Guerra Mundial. Esse é um ataque diferente e eles não têm como controlar. Por isso, os danos na Israel. Acho que vai ficar muito difícil que a gente chegue, mas ninguém sabe, né? Buenas tardes. Todas las estrategias de implementación que mostraron están contadas sobre estructuras o empresas grandes. ¿Qué estrategia recomendarían para una empresa industrial pequeña, es decir, menos de 100 personas trabajando y, no sé, 10 servidores, con la RTI y la TO completamente separadas, pero harían lo mismo? Es decir, esas empresas en general no tienen su propio cuerpo de sistemas, lo tienen tercerizado, es decir, muchísimas de sus aplicaciones están afuera. ¿Qué estrategia adoptarían? Sí, yo particularmente, Petropar pasó también por eso, así que creo que puedo contestar. Utilizamos mucho software libre al comienzo, mucho software libre. Inclusive en la presentación que puse, el WASU, que es nuestro colector de información de logs, sigue siendo software libre, pero está cumpliendo el propósito. Así que mi estrategia sería ver qué software se puede utilizar de la parte de software libre, porque eso implica estar sobre la herramienta, como no hay un soporte realmente. Entonces uno tiene que estar sobre la herramienta, pero va a cumplir una función hasta que uno se da cuenta, bueno, necesito más. Ahí es cuando se da el salto, que es lo que nosotros estamos haciendo realmente. Estamos armando el SOC y ya tenemos herramientas, todavía un híbrido entre software libre, pero ya algunas de pago que nos dan ciertas funcionalidades que no logramos con lo otro. Entonces, ese sería para mí el camino. Acho que o mínimo que tem que ser feito, não sei como é que é a sua indústria, né, mas se for possível, se ela for principalmente fixa, né, igual é uma refinaria, segregar a parte de automação da rede corporativa. Esse para mim tem que ser o mínimo que você faz, teria que fazer aí, garantir essa segregação.
e entender do que for, se for atacada a parte corporativa, um ransomware, como que você continua a produção, entrega de nota fiscal e tudo mais naquele sistema sem ter a parte corporativa. Como que você continua a sua empresa até se recuperar a parte corporativa. Isole seu sistema de automação para ele não ser atacado junto e entenda o que você depende da sua parte corporativa. No mínimo isso. Bueno, estamos en tiempo. Quiero agradecerles a todos los expositores por su presentación, por el espacio también de preguntas y respuestas, y los invito a pasar nuevamente al auditorio y seguimos con la siguiente actividad. Para fecharmos o dia, vamos iniciar o segundo painel, trazendo como tema cultura organizacional e conscientização em cibersegurança. Para isso, teremos ao palco novamente Marcelo Branquinho, porém na posição de moderador. Para panelistas, Eduardo Mascaro, subgerente de tecnologia operacional da TGN, Pedro Vieira, gerente setorial de dados e informações da Petrobras, e Roberto Guerreiro, da Honeywell. Não tem nada a apresentar. O que eu tenho, não. É só perguntas e respostas. Bom, pessoal, boa tarde novamente, né? Volto aqui com muita honra para moderar esse painel. E esse painel vai tratar sobre cultura organizacional e conscientização sobre cibersegurança. O cenário do nosso país, eu digo o Brasil, não é um cenário animador. A gente hoje tem um gap de profissionais de cibersegurança aqui bem grande, da ordem de 60 mil profissionais que seriam necessários para suprir todas as empresas que precisam ter SOCs e montar equipes de cibersegurança, né? A gente tem visto empresas muito grandes com atuação de, às vezes, 20, 30 plantas industriais que têm 2, 3 pessoas na sua equipe de cyber, que a gente trata como heróis. E esses heróis são os que tomam conta das estruturas. Baseado nisso, tenho algumas perguntas aqui para estimular esse raciocínio entre nós, né? Então, a primeira pergunta é como que a cultura organizacional pode acelerar ou frear a formação de profissionais de cibersegurança industrial em um contexto desse de escassez de mão de obra qualificada, né? Como é que vocês veem isso, essa cultura? Como é que a cultura das empresas de vocês pode incentivar essa formação? Bueno, empiezo hace 25 años que trabajo en el área industrial con responsabilidad en ciberseguridad. Si hoy es difícil, hace 25 años no existía, por lo cual la estrategia que tuvimos que tener fue internamente trabajar en el equipo de OT para generarlo internamente, ¿no? Esa fue la estrategia, por necesidad, no había otra opción. Pero creo que hay un tema relacionado a esto que está volcado en la norma, en la 62443, que me parece que es clave. Y por ahí uno pensaría que no está tan atado a, bueno, capturar talentos para trabajar, pero a nosotros nos funcionó a lo largo del tiempo, que es, la norma pone 4 parámetros de diseño, que creo que son básicos como para tener un norte en la mejora incremental de la seguridad a lo largo del ciclo de vida. Como trabajamos hace 25 años, empezamos con nada, pero después de 25 años de trabajar en el ciclo de vida, creo que tenemos una fortaleza importante. Eso es, primero, seguridad por diseño. ¿Qué quiere decir? Cualquier sistema nuevo que diseño tiene que nacer con seguridad. Segundo, defensa en profundidad. Lo hemos visto, las capas son vulnerables
hay vulnerabilidades desde el día cero, por lo cual hay que profundizar constantemente. El tercer punto es minimización de la superficie de ataque, que es justamente cerrar las puertas que no deberían estar abiertas. Y la cuarta, creo que es la más difícil de comprender desde cuando se analiza la seguridad de TI, desde DTO, desde TI, que son las funciones esenciales. Las funciones esenciales son las funciones esenciales del sistema de control. Y la estrategia de seguridad no puede atentar contra las funciones especiales. He discutido durante muchos años el tema de poner un antivirus en un sistema de control. Lo sigo discutiendo. Lo puse cuando pude virtualizar la infraestructura y que el cómputo del antivirus no lo soporte el sistema de control en forma directa. Una vez construido eso, lo que tenemos es un factor grande de retención, porque dentro de la estructura, dentro de los fierros, está la seguridad. Y el personal que viene o que se va, que pierdo o que gano, primero, el personal quiere venir a trabajar. Los equipos de penetration test que vienen a trabajar a nuestra empresa se divierten, en el sentido de que no es algo trivial, no estamos encontrando un password, siempre encuentran cosas, siempre encuentran cosas y toda la vida va a ser así, pero con estos 4 parámetros de diseño estamos tranquilos en mantener una estructura chica, muy motivada, que seamos independientes de las personas que están trabajando y que cuando viene alguien nuevo lo que le hacemos es, bueno, esperar un par de años para entender la filosofía y trabajar en entender todas las capas que hemos hecho y por qué, y todo lo que nos falta, que hoy lo sabemos, pero también le podemos dar la explicación de por qué estamos en ese punto. Creo que esto de trabajar en forma estructurada, nosotros aplicamos estos conceptos de diseño de la norma antes de la norma. Después leímos la norma y dijimos qué bueno, ¿no? La triada invertida de TO, nosotros la disponibilidad siempre fue, no lo podíamos poner en palabra, porque no somos teóricos de seguridad, somos prácticos de seguridad, pero después con el tiempo ha aparecido la validación en la gente que escribe las normas, que tiene mucha experiencia en estos campos, y yo en ese punto creo que es un camino que por lo menos nos funciona a nosotros. Eu vou tentar acrescentar uma questão que vai botar um ponto de interrogação nessa falta de profissionais, porque é mundial, todo mundo reclama disso. Não é só o Brasil, não é só a América Latina, os nossos colegas da Europa, dos Estados Unidos alegam o mesmo problema. Será que nós estamos dando a porosidade necessária entre as áreas de conhecimento para formar essa cultura interdisciplinar? Ou seja, será que o nosso pessoal de automação industrial está sendo sensibilizado na necessidade de segurança cibernética? Será que o nosso pessoal de TI está sendo sensibilizado no jeito de pensar da automação industrial ou da planta? Será que o nosso pessoal de engenharia está enxergando os impactos daquilo que ele faz nas outras áreas de conhecimento? Vou dar um exemplo prático. Quando a gente fala de tecnologia da operação ou tecnologia da automação, nós temos que separar algumas fases. Exemplo, quando nós estamos construindo uma planta industrial, é uma fase, a fase de obras, ela tem desafios de segurança cibernética muito específicos. Quando nós estamos comissionando uma planta, tem outros desafios de segurança cibernética. Quando nós estamos partindo uma planta, outros desafios. Quando nós estamos operando uma planta, outros desafios. Quando estamos mantendo uma planta, outros desafios. Quando vamos descomissionar essa planta, outros desafios. Às vezes a gente precisa sair um pouquinho do silo e aumentar a porosidade mental para entender as necessidades da outra área. Porque senão fica com aquela síndrome do Batman, né? O Batman sai todo dia da Batcaverna e ele é uma solução à busca de um problema. Não é?
Então, nós não podemos ser a solução à busca de um problema. Nós temos que entender o problema da outra área. O cidadão de automação industrial, ele está preocupado com a planta de processo. Ele não quer saber se o Windows que ele está rodando é o Windows NT ou se o antivírus dele está atualizado. Isso para ele não tem importância alguma. A importância é ele não parar a planta. E o profissional de TI, ele precisa manter ali a infraestrutura atualizada. O profissional de TI quer comunicação rápida. O profissional de TO quer comunicação no tempo certo. Se ele vai medir a temperatura 100 vezes por segundo, uma vez por segundo, é indiferente, porque a temperatura no mundo físico não varia com a frequência suficiente para se medir várias vezes por segundo. Eu vou botar 10 gigabit Ethernet. É o Batman. É a solução à busca de um problema. Eu não preciso disso. Se eu atualizar uma vez por segundo, tá bom. Então, resumindo, acho que a gente precisa de um pouco de empatia corporativa, um pouco até de humildade em relação ao nosso conhecimento, para que a gente consiga compensar essa falta de profissionais com maior interação entre as três áreas, TI, TO e TE, Tecnologia da Engenharia. Perfeito. Adorei sua analogia de Batman. Como gosto da analogia, eu vou pegar esse e vou conhecer. Primeiro, eu acho que o más importante, ya no sé ni quién hablo, si en español o en portugués. Lo que quieras. Una de las cosas que yo veo es que para que exista un programa de ciberseguridad en toda la empresa, debe de empezar desde la presidencia. O sea, tiene que haber un interés de la presidencia de realmente sensibilizar a toda la organización a nivel de ciberseguridad. Entonces, tiene que existir un plan, un programa completo. Y es muy interesante porque hay un reporte por ahí del MIT Sloan y una empresa de ciberseguridad que no recuerdo el nombre de ella, SpoofKey o Key algo, pero pueden buscarlo. Se llama, el artículo es del 2023, se llama The Cybersecurity Leadership Gap. Y es muy interesante porque lo que habla es que las organizaciones que tienen a sus directivos con conocimiento de ciberseguridad no solamente son las empresas que menos problemas tienen de ataques y demás, sino que además son las más productivas, las que más generan plata. Ahí ya no me voy a meter en ese renglón porque tendríamos que hablar de la parte financiera, pero es muy interesante ese artículo porque hay una comunicación, hay una conexión entre lo que es la parte de ciberseguridad en la parte directiva y la productividad en las empresas. Creo que esa es una. Y la otra, que estoy completamente de acuerdo contigo, la humildad. Creo que la mayoría de aquí somos ingenieros y una de las cosas que más nos cuesta, no existe en el diccionario de nosotros los ingenieros, es no sé. Eso es lo que más nos cuesta trabajo. Y esa es una invitación que yo he hecho siempre a la gente. Mencionaba, yo vengo del mundo IT, me moví al mundo OT. Y una de las cosas es esa, creo que esa es una gran posibilidad de aprender nuevas tecnologías, nuevas formas de pensar, nuevas formas de atacar los problemas, porque definitivamente el mundo de ciberseguridad de OT es un monstruo de 8 cabezas, es muy complicado y el problema es que la gente minimiza, ¿no? La gente de TI dice, eso es fácil, pero la gente de OT se le queda viendo como diciendo, no sabes ni de lo que hablas. Y a veces inclusive esa guerra entre las dos corporaciones, entre los dos departamentos, crean realmente un ambiente tan malo, tan negativo, una lucha de poder, que a final de cuentas quien paga los platos rotos es la empresa, la productividad, y termina la gente siendo frustrada. Y creo que esa es parte también de la política de lo importante que tener un programa de ciberseguridad. La gente buena, la gente que está capacitada, que conoce ciberseguridad, termina yéndose de la empresa. Entonces, si tú puedes ver, todas empresas que no tienen un programa corporativo de ciberseguridad, te lo aseguro que tienen un nivel de rotación muy grande en la parte de gente que conoce ciberseguridad, de TI y de OT. ¿Por qué? Porque precisamente no se ven incentivados por ese reconocimiento de su talento. Obrigado. Vou acrescentar algumas coisas aqui, né, da nossa experiência com clientes e interna. Esses perfis, né, que a gente fala, cibersegurança, de uma forma geral. Precisamos de cibersegurança.
TI é uma coisa, TO é outra coisa. A gente está falando de banana e automóvel, são coisas totalmente diferentes. Você pegar um profissional de cibersegurança de TI e colocar para fazer cibersegurança de TO, é colocar o cara num mundo que ele não conhece. A gente está falando no mundo de PLC, remota, IED, mais de 300 protocolos industriais diferentes, cada um com seu tipo de ataque. Então, você está colocando o cara num mundo novo, no qual ele tende a usar as soluções que ele conhece de TI para proteger TO, sem esse conhecimento e com grande chance de fazer besteira. Então, essa experiência a gente já tem. Então, a primeira dica é, caso vocês precisem usar pessoal de TI para fazer segurança de TO, treinem o pessoal em segurança de TO, porque tem aí alguns anos de treinamento para eles conseguirem chegar lá. E qual é a segunda dica? A gente, na TI Safe, né, a gente forma o nosso pessoal, porque a gente descobriu o seguinte, ao longo de anos, né, é mais fácil você contratar um cara que saiu de uma escola de formação de automação, de um Senai da vida, no Senai é brasileiro, né, mas é uma escola de formação de automação, e formar esse cara em segurança, do que o contrário, do que pegar um cara profissional de segurança e formar ele em automação. É mais difícil, você gasta mais tempo, a curva de aprendizado é maior. Então, o caminho mais rápido é pegar gente que acabou de se formar em institutos de formação de automação, que todo país tem em grande escala, e formar esses caras em segurança, porque a cibersegurança de TO ou de OT é a união do profissional de automação com a segurança da informação. São essas duas coisinhas que eu queria acrescentar. Parte aqui para a próxima pergunta. E aí é nessa hora que a bateria do seu celular... pronto. A próxima pergunta diz respeito ao seguinte. Falamos aqui que existe um gap mundial de profissionais de cibersegurança, né? E, ok, como é que a gente pode acabar com esse gap, né? Será que o uso da inteligência artificial pode apoiar isso, pode reduzir essa necessidade de profissionais, colocando funções que eles fazem já com IA e tirando um pouco dessa pressão sobre a contratação de novos profissionais? Como é que vocês enxergam isso? Algumas vezes eu acho que a IA é o Batman. Ela é a solução à busca de um problema para resolver. Eu iria um pouquinho antes. Eu acho que existem coisas antes de IA que a gente pode fazer de uma maneira bem objetiva. Vou trazer duas. A primeira delas é a gente trabalhar numa padronização de arquitetura de automação com segurança cibernética pervasiva ou intrínseca. Isso tem sido feito desde 2016 ou 2017, sob a liderança da ExxonMobil, no Open Process Automation Standard, tá? Que é justamente esse padrão em que se tenta colocar a convergência de TI e TO na prática, numa arquitetura que te facilita o processo de análise e de construção de uma solução que já tenha a segurança cibernética dentro dela. Por exemplo, esse padrão ele já envolve a ISA 62443, entre outros padrões de segurança cibernética industrial. Então, a primeira coisa é padronização e atualização, ou security by design, como vocês queiram chamar, da arquitetura de automação. Isso reduz a necessidade de mão de obra para você avaliar, porque você avalia uma vez só na hora que você está fazendo o padrão. Todas as indústrias de óleo e gás estão dentro do Open Process Automation Standard. Em pouquíssimos anos, isso vai ser o padrão único de automação, de arquitetura de automação industrial no mundo, de óleo e gás. Segunda coisa, é a gente ter algum tipo de orientação para a formação desse ser mitológico, que é cabeça de animal e corpo de ser humano, ou o contrário, né? Quer dizer, ele tem um corpo de TI e cabeça de TO, ou corpo de TO e cabeça de TI. Né? Existem algumas iniciativas nesse sentido. Eu destaco uma que é o DPBOK, é o Digital Practitioner Body of Knowledge. É uma espécie de PMBOK voltado para o profissional digital. Então, ele vai destacar, é um framework
existem outros, tá? É um framework que ajuda você a acelerar o treinamento desses profissionais. Então, acho que essas duas providências, a padronização da arquitetura de automação com segurança cibernética intrínseca ou pervasiva e a formação ou uso de um framework para acelerar o treinamento desse profissional meio cinza aí no meio entre TI e TO, reduzem a necessidade da gente ter uma quantidade muito grande de profissionais. Perfeito. Yo pienso que de la misma manera que el modelo de automatización de SOAR, ¿sí?, que se ha utilizado para automatizar el nivel 1, creo yo que la inteligencia artificial sin duda va a llegar al nivel 2 y 3. O lo va a sustituir o va a complementarlo, ¿no? Pero yo pienso que por ahí es el camino. Y de hecho, hay un reporte muy interesante de Capgemini, que lo pueden ver, es del año pasado, y en ese reporte que hicieron ellos, hicieron todo un análisis de la industria, y 69% de las empresas industriales confían en que la inteligencia artificial debería o va a estar en la automatización de un gran parte del proceso, y del cual 63-64% ya lo estaban integrando. Y de hecho, incluso mismo Gartner en un reporte dice que el 2026 prácticamente el 60% en general de las compañías van a tener que depender de la automatización a partir de la inteligencia artificial, ¿no? Creo que, o sea, todo el mundo le apuesta, pero yo creo que también todavía hace falta mucho en la parte del aprendizaje, ¿no? Creo que alguien lo mencionó y me gustó mucho cuando dijo, cuando empezó el Internet, ¿eh? Todo el mundo hablaba de Internet, ¿no? Nadie sabía qué demonios era, pero conocíamos el concepto. Hoy pasa lo mismo, ¿no? Hoy estás en una conversación y si tú no hablas de inteligencia artificial, machine learning, wow, y aquí hay un problema de humildad nuevamente. Creemos que nos estamos quedando atrás. Pensamos, Dios mío, estos ya saben todo y me estoy quedando atrás, estoy completamente desactualizado. Es mentira. Yo les puedo decir que me toca cubrir la parte de América Latina, pero he trabajado en Estados Unidos y Canadá, visitando empresas americanas, y es una analogía que también, no analogía, una comparación. El mundo de OT hoy de ciberseguridad se parece muchísimo hace 20 años al de IT. Hoy están comprando muchas empresas grandes, compañías que no podrías creer en Estados Unidos, están empezando a comprar firewalls, antivirus, utilizan soluciones de VPN normales que tienen DTI para accesos remotos. Y cuando comparas con América Latina, yo te diría, hay empresas en América Latina que están hasta más desarrolladas que Estados Unidos, Canadá, incluso unas que Europa. Entonces, realmente todas en ese framework de NIST que conocemos y hemos visto muchas veces, yo pienso que la mayoría sigue estando en lo que es la parte fundamental y en la parte intermedia. Entonces, hace falta mucho, mucho más por desarrollar y en realidad yo creo que es un momento para sentarnos y empezar a agarrar un libro y empezar a aprender desde lo más básico, ¿no? Que hoy en día se habla del GPT, ChatGPT compitiendo con Google, y primero hay que entender por qué los dos son tan diferentes, ¿no? Google lo que hace es, te hace una revisión en la web y en forma indexada busca información, mientras que la otra, en base a un lenguaje natural, hace una comparación de información para dar un resultado. Entonces estamos hablando de dos cosas diferentes, no es ni siquiera la misma. Por eso ahora lo que decimos es que lo que tenemos que aprender, si vamos a utilizar inteligencia artificial, es cómo hablar con la inteligencia artificial, ¿no? El prompting famoso. Creo que esa es la parte fundamental para poderle sacar jugo o empezar a realmente ver los resultados, porque la gente cree que tomar la inteligencia artificial es como preguntarle a Google información y te la da, y realmente no es por ahí. Entonces yo creo que desde la parte más básica debemos empezar. Hay que comprarnos un buen libro, hay un montón de libros en el mercado y un montón de información, y creo que es el momento de empezar a una carrera que yo pienso hace falta mucho todavía para desarrollarla. Gracias.
para no esquivarle la pregunta directa que me parece interesante, creo que, por lo menos en particular, lo veo más a la inteligencia artificial como un copiloto que como un piloto automático en estos temas. Entonces, creo que es un potenciador de los recursos que tenemos, pero para mí no te va a resolver ni el problema de gobierno, ni el problema de infraestructura, ni el problema de la complejidad que tiene y de la experiencia en manejar los ciclos tecnológicos. Por lo cual, sí, soy un entusiasta de usen inteligencia artificial. De hecho, en los proyectos nuevos, agarro gente que son mecánicos, instrumentistas, y los expongo a analicemos estos temas mediados por ChatGPT, y me parece que hay que entrarle muy fuerte. Pero como un copiloto, como una ayuda, no como el piloto automático que tome decisiones. Perfeito. Comentar sobre isso, né? Então, falando de cibersegurança e de IA dentro de cibersegurança. A gente trabalha com cibersegurança de CPS, né? De sistemas cyberfísicos, ou seja, a união de OT com IoT. A gente fazer um SOC de CPS é completamente diferente da gente fazer um SOC de TI. São coisas diferentes. Por quê? Por exemplo, um SOC de TI detecta um ataque vindo da web. Ele pode tomar ações imediatas sem consultar o cliente. Ele simplesmente corta conexões, isola máquinas e ok. Tá? E acaba com aquele ataque rapidamente. Um SOC de TO não pode tomar essas ações. A gente tem que ver o ataque acontecendo, abrir um ticket, chamar o cliente, comunicar o cliente, falar, cliente, está acontecendo um ataque aqui, eu posso cortar essa conexão? Eu posso isolar essa máquina? Porque eu não sei se essa máquina controla um processo produtivo que não pode parar, ou se essa conexão é vital para alguma coisa que está acontecendo ali. E aí a coisa é feita. Então, toda e qualquer atitude de remediação em TO é feita a 4 mãos. É sempre feita através do SOC com o cliente. Não existe o imediatismo, o automatismo nisso. Então, a IA ela sempre será um copiloto nesse processo. Ela nunca vai ter a capacidade de fazer alguma coisa automaticamente, porque também tem um problema, né? Por mais que você treine a IA, ela ainda erra. Você vê, a gente vê. A gente sempre precisa ter um profissional analisando o que a IA está sugerindo para falar, não, isso está bacana. Às vezes está errado. E o cara fala, não, IA, isso está errado. Corrija aí na sua base aí para você não errar de novo e faça. Então, sim, no copiloto, mas eu vejo no sentido de acelerar processos. Por exemplo, a análise de um incidente que leva meia hora, levar 1 minuto. A determinação de uma possível resposta ao incidente que leva meia hora, levar 1 minuto. Então, a construção do ticket, a resposta de um ticket ser assim, faz toda a diferença na resposta ao incidente e no não alastramento de um ataque dentro de uma empresa. Então, esse é um potencial ganho. Outro potencial ganho é você ter uma pessoa que antes levava meia hora para fazer uma análise, em meia hora ele pode analisar 10, 15 tickets. Então, não que eu não precise de outras pessoas, mas com certeza eu vou precisar de menos pessoas para fazer aquele processo. É como eu vejo a IA sendo usada dentro da cibersegurança, otimizando processos e reduzindo um pouco a demanda de gente, mas nunca sendo quem vai determinar o que fazer, né? Bom, enfim. Deixa eu provocar você aqui, Branquinho. Claro. Eu sou meio estraga-prazeres, porque eu acabo focando em coisas mais básicas assim do que chegar na IA. Vamos fazer uma pergunta simples. Quantos % dos seus tags da sua planta industrial estão visíveis para você no seu sistema de automação? Quantos %? Bom, a resposta aí temos lá um percentual qualquer. Uhum. A segunda pergunta é, desses que estão visíveis a você, quais estão no seu PI, no Plant Information, que a gente usa, às vezes, para alimentar uma inteligência artificial? Vocês vão ficar chocados se vocês ouvirem números entre 5% e 10%. Tá? O que significa isso? IA sem dados, ela morre
de fome. Perfeito. IA sem dado morre de fome. Então, se a gente não trabalhar em coisas básicas, tipo aumentar a visibilidade da minha planta industrial, antes das soluções de IA, muito provavelmente vamos chegar numa alucinação. Não, você está perfeito. A IA sem dados, ela não tem o trabalho. A IA é baseada em Big Data e Analytics, né? É tudo junto. Quando eu falo da IA trabalhando dentro de um SOC, ela está trabalhando conectada ao CIEM, ela está conectada a console, eu não quero falar nome de soluções aqui para não fazer propaganda dos outros, mas, enfim, consoles de IDS industriais, consoles de soluções de anti-malware, isso tudo junto. Ou seja, quando a gente trabalha nisso, hoje a gente tem bilhões de dados que a gente trabalha no nosso data center que estão sendo analisados e melhorias propostas nas plantas dos nossos clientes. As melhorias propostas viram tickets que o cliente analisa do lado de lá e implementa conforme o que ele puder fazer. Mas você está perfeito. Sem dados não existe IA. Bom, seguindo aqui. Nossa, o tempo passa rápido demais. Quando o papo é bom, o tempo vai rápido, né? Tá, ok. Então, vamos lá. Quais são os maiores riscos, né? A gente já falou alguns, né, de usar tecnologias avançadas como IA sem uma base sólida de cultura organizacional voltada à cibersegurança. Ou seja, usar a IA indiscriminadamente dentro de uma planta. Já não estou nem falando mais só sobre cibersegurança, mas falando também do processo de automação. Você usar IA para acelerar a sua produção, para melhorar a sua produção. O que vocês veem de risco nisso? Creo que es algo de lo que ya hablamos. El primer riesgo es la confidencialidad. Yo tengo que suponer que todo lo que subo a ChatGPT es información pública, ¿no? No tengo ningún aseguramiento de datos que estoy entregando, por lo cual ahí hay un primer problema, pero por suerte es una responsabilidad de TI. Así que ahí me quedo tranquilo que el área de TI cubre esta parte. Y lo otro que creo que ya lo hemos hablado, que es tenemos que mantener el human in the loop en este tema, porque estamos expuestos a riesgos reales en nuestras instalaciones y en nuestros procesos que no podemos dejarlo a lazo abierto en la toma de decisión de una herramienta que, como hoy se habló, hay que acordarse que es generativa, ¿no? Y que esto asociado a alucinaciones y a problemas como los que vemos, me parece que creo que son los desafíos. Y los desafíos son que es tan buena la respuesta y es tan tentador sumarlos a los procesos que va a ser una lucha difícil, va a ser una tarea difícil tratar de entender o no dejarse superar y que no sean las voces aisladas las que queden como no quiero el progreso en este punto, por lo cual lo veo como un desafío interesante y bueno, creo que esto que lo hablemos en este ámbito, gente con experiencia en procesos, creo que no está resuelto, pero tenemos que prepararnos para el dilema técnico y ético de darle este poder a esta herramienta tan seductora. No, yo creo que, o sea, sin duda la parte de inteligencia artificial, no nos olvidemos que estamos también pensando, como lo mencionas, ¿no?, en la parte de automatización, no darle ese poder a la inteligencia artificial y a todas las decisiones. Pero no nos olvidemos que los malos son muy buenos y los malos van a utilizar, obviamente, y van a desarrollar los modelos de inteligencia artificial, por supuesto, mejor para poder atacarnos. Mencionabas que quizás el conocimiento en la parte de IoT se quedó muy atrás porque no había interés. Lo que pasa es que como el mundo también evoluciona, no nos olvidemos, los carteles de las drogas, caray, voy a empezar mucho, van a decir a qué se dedica.
Los carteles de las drogas empezaron a encontrar un problema desde que obviamente se les empezaron a cerrar las puertas. Y una de las cosas que hicieron fue moverse, y existe todo un estudio ahí, de todos los grupos que se han movido los carteles de la droga a atacar el mundote. ¿Por qué? Porque es mucho más productivo, número uno. Dos, alguien mencionaba que ganaban 5 millones, y mínimo son 5 o 6 millones de dólares por ataque. Segundo, algo súper importante, y que los organismos, y yo creo que asociaciones como Arpel y como cada uno de los clientes deben de exigir más a sus senadores, a sus diputados, a las organizaciones que finalmente escriben las leyes del país, es que si tú coges a un tipo que es un hacker, tú pagas $2,500 y sale. ¿Por qué? Porque no está tipificado eso como un crimen. Entonces, imagínate, si yo hoy estoy en un cartel, tengo que comprar armas, me cuestan mucho, traerlas desde allá, contratar sicarios, tengo dos riesgos con los sicarios, o me los matan o los meten a la cárcel, mejor me muevo a este negocio. Contrato ingenieros, compro tecnologías, si me cogen pago $2,500. Es un negocio súper buenísimo. Y si tú te metes a la dark web, que estoy seguro que muchos se han metido y checan, los hackers, que son 350 registrados que existen con sus web pages, e inclusive te dicen a los que han atacado, cuánto cobraron en cada uno de ellos, qué fue lo que le robaron, son profesionales. O sea, la gente piensa a veces que son un tipo en una cueca ahí, aquí en Río de Janeiro. No. Son dos japoneses, con dos ingleses, con un australiano, con un coreano, todos en contubernio para poder hacer un ataque. Entonces, es el mejor negocio porque invierto en tecnología, contrato a los mejores ingenieros y el negocio es redondo. Entonces, creo que eso también ha formado parte de que estos organismos, estos criminales se muevan. Entonces, volviendo a la pregunta, yo creo que ellos van a empezar a invertir más, van a desarrollar más en inteligencia artificial, de tal manera que con todo esto de la inteligencia artificial generativa, que ya te permite hacer imágenes, voz, imitar voz, van a empezar a atacarnos mucho más fuerte, y ahí va a venir la pregunta, ¿cómo nos vamos a defender de ellos? ¿No? Creo que no hay forma de escaparnos, vamos a tener que invertir en inteligencia artificial, sin duda alguna. Gracias, Pedro. Eu vejo que o risco dos ataques cibernéticos em plantas industriais, ele aumenta à medida em que nós aumentamos a proximidade do mundo físico-químico. Quanto mais próximo da planta industrial, maior o risco, não é? Então, eu diria que das 4 camadas, controle regulatório tem risco maior. Eu estou mudando a dinâmica básica do meu processo. Controle preditivo multivariável, que é o controle avançado, já é mais tolerável, porque você está fazendo ali a ligação entre os teus loops, né? RTO, que foi citado hoje, que é o Real Time Optimization, que é um foco mais financeiro, já mais tolerável. Intolerável a camada de intertravamento de segurança, né? Então, quanto mais você tiver resolvendo um problema, qual o problema que a gente está resolvendo na planta industrial? A gente quer tirar mais dinheiro da nossa planta, a gente quer menor tempo de downtime, menor downtime não programado. Isso daí a gente vai ter que pensar em resolver inicialmente nas camadas mais de cima. Começando lá com RTO, depois tentando ver se aquilo ali pode entrar em alguma camada de controle avançado, antes de falar em qualquer uso de inteligência artificial no controle regulatório, muito menos na camada de intertravamento de segurança. Então, acho que o risco ele é proporcional à proximidade da tua planta real ou da tua planta física. Só para comentar o que vocês colocaram aí, falando sobre as quadrilhas, né? Você falou sobre as organizações criminosas do cybercrime, elas não só são especializadas, elas são especializadas por segmento. Então, a gente tem grupos hackers especialistas em atacar empresas de petróleo e gás. Por que isso? Você pensa o seguinte, eu quero atacar a Petro qualquer coisa, não vou falar o nome dela. Beleza, então como é que eu faço? Então, tá bom, estou aqui na minha casa, como é que eu invado? Eu vou invadir um web server, porque é o que eu consigo chegar. Fiz um ataque de pivô do web server, escalei, peguei vários servidores, consegui chegar na rede de TO. E daí? Cheguei na rede de TO e eu faço o quê?
O que eu tenho que setar, em qual sistema eu tenho que setar para causar um problema numa refinaria, numa plataforma, aonde que eu mexo? Então, não adianta o cara ser um hacker, se ele não for um hacker com especialização naquele sistema que ele está atacando. Então, essas quadrilhas, por muitas vezes, elas têm gente dos fabricantes, da Siemens, enfim, não vou falar nome de fabricantes, mas gente que trabalhou dentro dessas empresas, que conhece tudo daqueles sistemas, que estão com hackers, que estão com pessoas de dentro da própria empresa, que ajudam a abrir a porta do faro para o cara conectar e tudo mais. Então, é um mercado, é uma coisa muito grande. Essas quadrilhas, elas têm planos de negócios, elas têm quanto elas têm que lucrar por ano, elas têm plano de contratações, elas têm plano de formação, elas são empresas globais, e que ganham muito dinheiro. Né? Você viu lá no Colonial Pipeline, $4 milhões em 24 horas. Né? Porque não é um prazo ilimitado. Um ataque por ransomware, ele diz assim, ó, você tem 24 horas para depositar a quantia X em criptomoeda, seja lá qual for, tal. Se não depositar em 24 horas, o valor dobra. E aí você tem 48 horas. Se não depositar em 48 horas, é um abraço, esquece. Você nunca mais vai ver aquelas credenciais. Então, a coisa é muito complicada. Ainda tem um outro complicador. Se for uma empresa de governo, pelo menos aqui no Brasil, ela nem pode pensar em pagar o resgate, porque ela não vai conseguir licitar o resgate. A nossa lei não permite. Então, não existe a possibilidade de pagar o resgate. Ou ela tem um belíssimo plano de continuidade de negócios, com tudo testado, funcional, ou então ela vai ficar realmente com um problema muito sério. Bom, falo demais. Tá bom, senhores, acho que o nosso tempo acabou aqui. E agora, Pablo, o que faço? Temos perguntas? No. No? Então, estamos en tiempo. Les agradezco a todos, un excelente panel, una muy buena discusión. Después los quiero a los panelistas, a todos en el Comité de Ciberseguridad Industrial de ARPEL. Así que, bueno, vos estás, Eduardo. A Pedro y a Roberto también los invito. Y bueno, con esto terminamos la primera jornada. Les pido un aplauso para los panelistas. Y bueno, quiero dejar dos mensajes también. Primero, no olviden devolver el aparato de traducción simultánea, por favor. Sobre todo para que les devuelvan los documentos, que seguramente los van a necesitar. Y mañana estamos arrancando a las 9 con una charla notable, muy interesante, Caroline Seto de SAP Global. Bueno, les recomiendo que no se la pierdan, así que les recomiendo estar en horario y para poder arrancar a las 9 con ella. Muchas gracias y nos vemos mañana. Que tengan una buena noche. Y no sé si están mis delegados del Comité de Transformación Digital acá, pero eso, a las 6:30 o un poco antes nos reunimos acá, en esta misma sala.